Esse é mais um vídeo falando sobre coisas, dessa vez pra falar sobre Nintendo Switch 2. Não, mentira. É pra falar sobre Branca de Neve. Por que eu falaria sobre Branca de Neve? É óbvio que eu vou falar de Digital Circus, porque como eu sempre falo, quando eu puder falar de Digital Circus, eu vou falar de Digital Circus, não tem jeito. E se você não gosta, eu vou começar a falar sobre MILF e a mãe de anime do comercial do McDonald's. Sério, isso quase se tornou um tema de falando sobre coisas. Pra você ver que eu tava sem assunto. E isso não é piada. E caso alguém se pergunte que aplicativo eu uso o InShot. É grátis, não tem limite de tempo e dá pra tirar a marca d'água. De graça. Isso não é propaganda, isso é curiosidade mesmo. Caso alguém tenha curiosidade, olha como sou um cara legal. Dessa vez eu vou falar sobre a fanbase do Digital Circus, porque eu tava falando disso num vídeo do Kirby de NES que eu tava jogando, mas só que eu perdi o vídeo por problemas idiotas. Aí eu decidi fazer um vídeo falando sobre, por que não? É Digital Circus, então dá pra fazer um vídeo falando sobre. Porque de todas as fanbases irritantes por aí, a fanbase do Digital Circus é uma das melhores, se não a melhor, na minha opinião, né? E diferente da Grit, que abandonou a série, os fãs ainda mantêm a série viva, né? E eu não sei se eu devo culpar a Grit ou a Gunsworks. Mas eu acho que eu devo culpar a Grit porque a Gunsworks não abandonaria a série assim. Sem falar que os distribuidores, a Grit nesse caso, sempre tem mais poder sobre a série do que o próprio criador original. Então mesmo a Gunsworks criando a série, a Grit é mais dona dela, injustamente. É assim que as coisas sempre funcionaram, desde o Oswaldo Coelho Sortudo até o Crash Bandicoot e o Spyro the Dragon. Mas também pode ser culpa da Gunsworks que a série não esteja saindo. Não pode culpar só a Grit também, né? Porque ela sempre fala nos trailers esse tipo de coisa, né? Os episódios ficarão prontos quando ficarem prontos. Tipo, não tem uma data específica. Mas aí eu não sei se ela quer criar um negócio com uma qualidade impecável, né? Porque a qualidade do Digital Circus é linda. A qualidade da animação, né? Aí é por isso que demora, ou ela quer demorar mesmo pra criar hype e ser diferente de todas as outras séries que tem hoje em dia, que sai todos os episódios de uma vez, você assiste tudo de uma vez e já esquece na semana seguinte. Se esse for o caso, isso é uma estratégia bem idiota, mano. Tá que pelo menos eu fico hypado e provavelmente outras pessoas também, e o hype fica crescendo cada vez mais, tipo, eu quero um novo episódio, e, tipo, fica demorando e você fica numa expectativa maior. Mas isso é uma estratégia bem burra, porque logo as pessoas podem esquecer. Tipo, eu mesmo já tô começando a esquecer de tanto que tá demorando sair um episódio novo. Ainda mais nesses tempos que tudo tem que ser instantâneo, né? É uma estratégia bem, idiota. Sem falar que aí o Digital Circus fica perdendo pra concorrência, né? Que é o Hasbeltel, e pra concorrência dentro da própria Grit, que chega um monte de série nova aí que eu não acho que vai substituir o Digital Circus, né? Mas nunca se sabe, né? Por exemplo, vamos supor o Distrito do Lampejo lá. Se ele tiver um monte de violência e palavrão e sacanagem e tipo, o público gostar disso, todo mundo vai esquecer de Digital Circus. Mesmo o Digital Circus sendo melhor. É difícil explicar o que eu tô tentando dizer. Mas é lindo ver que a fanbase do Digital Circus ainda mantém a série viva. Seja com fanarts ou até fangames, né? É surpreendente que no Roblox as fangames são atualizadas poucos dias depois de um novo episódio sair. Tipo, o episódio 4 já tinha saído poucos dias e poucos dias depois a maioria das fangames já tava com os Spuds lá. Mas o mais impressionante foi ver a fangame 2D atualizar com o episódio 4 depois de tanto tempo. Eu pensei que aquele jogo já tinha morrido. E é da hora ver que poucos dias depois um monte de gente já tava fazendo fanarts do episódio 4 também. No meu caso eu já tava fazendo desde o trailer, porque eu tava muito hypado. Não importa o quão absurdas as fanarts sejam, elas são sempre as melhores e mais agradáveis que eu já vi numa fanbase. Mas aí vem o lado negro da fanbase, que é o fandom. Ou seja, a tirinha da Sarah Anderson não tava exagerando. Mas querendo ou não, o fã de Digital Circus é meio solitário e muito tímido. Porque não é nenhum anime escroto superestimado ou algo parecido com Hasbeltel, ou Dorama, ou K-Drama, ou qualquer outra coisa que seja ultra popular hoje em dia. Por algum motivo é tudo asiática.
O mundo realmente é muito grande pra existir só Ásia. Mas isso dos fãs do Digital Circus serem solitários e tímidos, eu digo isso por experiência própria e por pessoas que eu vi no fandom. Eu decidi entrar no fandom porque eu tava me sentindo realmente muito solitário, porque eu achava que só eu gostava de Digital Circus. Porque todas as pessoas da minha volta só sabem falar de anime, dorama, K-drama e até mesmo tokusatsu. Apesar do tokusatsu já tá morto há mais de 50 anos. Por isso eu fui até a fandom brasileira. Lá só tinha 3 pessoas. Um cara falando, tem alguma alma viva aqui? E tinha outra menina falando, tem alguém aí? E o terceiro cara era um cara falando em inglês, altos palavrões. Não sei como ele fez isso, porque o chat do fandom não permite esse tipo de coisa. Mas a única que me respondeu na fandom brasileira foi a menina, que tava usando uma foto da Zubul. A gente até se falou um pouco, né? Mas eu fiquei na fandom por muito pouco tempo, então eu não pude falar mais do que isso com ela. Mas vendo que a fandom brasileira parecia mais o MySpace, entre aspas, piada de americano, eu fui até a fandom em inglês, né, que eu acho que lá já entra pessoas do mundo inteiro, né. Eles ou falam inglês ou usam um tradutor de inglês pra falar. É mais fácil assim. E lá foi ultra legal, pelo menos nos primeiros 3 dias, né. Lá as pessoas estavam civilizadas. Eu só postei um post falando oi, meu nome é Elton, sou fã de Digital Circus e quero fazer novos amigos. E umas 6 pessoas me responderam. Mas era legal ver os posts das outras pessoas. No começo tinha algumas pessoas compartilhando o que eles estavam achando dos episódios. E alguns deles até estavam começando a chamar a família pra assistir, pra ver o que eles achavam. E eu tava achando esse tipo de post ultra interessante, apesar de eu nem conhecer as pessoas, né? Mas o mais marcante pra mim foi um menino que falou que ele começou a assistir com a mãe dele pra ver o que ela achava, né? E ela gostava da Hagatha, provando a minha teoria que a Hagatha é a mãe do grupinho lá, né? Porque aparentemente as mães gostam dela porque elas se identificam com ela. E a mãe do menino gostava das cenas da Hagatha, né? Mas ela olhou com cara feia quando o Jax joga ela na fritadeira. Aí eu achei isso engraçado. Isso é muito coisa de mãe mesmo, né? E, tipo, a Agatha é uma personagem que tipo, é muita coisa que mãe vai gostar, né? Eu gostei de ler essa história, tinha mais parecidas com essa, né? Mais de outras pessoas. Mas tinha outros posts interessantes lá. Um era um cara falando sobre o Digital Circus no Japão, que aparentemente o Spuds é um restaurante que existe no Japão, de acordo com ele, né? E a Grit estava fazendo um monte de propaganda e exposição no Japão, o que todo mundo achou injusto, creio eu, inclusive eu, né? Achei isso injusto pra caramba. E novamente, se o Japão fosse a última esperança pro Digital Circus continuar, eles estariam ferrados. Até no Brasil faria mais sentido. Pelo menos eu acho que daria mais dinheiro do que no Japão. Pelo menos eles teriam o meu dinheiro, né? Mas lembrando que não é nenhuma exposição de anime, então no Brasil seria pior do que no Japão. Pelo menos ainda tem Las Vegas, depois eu falo mais sobre isso. Mas algo traumatizante aconteceu comigo. Eu decidi compartilhar minhas fanart lá, afinal, é o que eu faço de melhor. Mas eu levei mó bronca dos moderadores falando que minha fanart era sugestiva. Que era só essa fanart aí que tá aparecendo aí agora. Primeiro que não tem nada de errado com ela. Talvez eles não gostaram das pernas, mas as pernas dela saíram desse jeito porque eu tava acostumado a desenhar só personagens de calças ou saia. E a Pomini usa colã. Mas se os caras acharam isso sugestivo, eles são os mentes sujas e pervertidos. E não eu. Eu só desenhei do jeito que eu sei desenhar. Se os retardados querem fapar vendo meus desenhos, eles são os pervertidos e não eu. É a mesma coisa que o cara jogar Rayman Origins e fapar vendo a Betila. O pervertido é o cara e não o Michel Ancel que criou a personagem. Nossa, teve até um cara que me chamou de retardado, mano. Eu fiquei ultra ofendido com isso. Eu fiquei mais ofendido do que um desenho que ainda o personagem tava de roupa, mano. E nem tava tão exagerado como eu costumo desenhar. Eu fiquei arrasado com isso, mas eu continuei na fandom. Até fiz mais alguns posts lá.
Um deles era para as pessoas darem ideias dos avatares que elas teriam se elas estivessem no Digital Circus. E algumas pessoas até participaram. E o tal cara que me chamou de retardado me perguntou se ele podia usar a arte de inteligência artificial. E eu ignorei ele sem dó. E a vingança é doce como sangue. Até que tava divertido, mas depois do episódio 4 as pessoas começaram a pirar demais na Gangle Feliz. Ela é propositalmente irritante no episódio 4 para mostrar que ser uma pessoa diferente do que você é pior do que você ser você mesmo. Mas as pessoas piraram demais e não paravam de desenhar a Gangle feliz. E muitos eram anime bullshit, fazendo eu ignorar os posts solenemente. Alguns eu acho que era até mais impróprio do que a fanart que eu postei. Eu passei rápido e eu não tenho certeza, mas acho que eram coisas a lá creepypastas, com sangue e tudo mais, mas eu não tenho certeza, né? Eles estavam frodando tanta Gangle que eu não conseguia mais ver posts interessantes, mesmo que estivessem lá, né? Eles estavam ofuscados pela frodação de Gangle. Tipo um post onde o cara tava falando sobre o quadrinho de produção. É um quadrinho estranho feito pela própria Gunzelworks, onde a Pomni tem um chifre de unicórnio. Por isso o easter egg sobre isso no episódio 4. E ela capta ondas de rádio com um chifre e o Jax chega e quer matar ela sem nenhum motivo e a Pomni acha de boa. Mas depois é revelado que o Kane é pai da Pomni e tá se separando da mãe dela e casando com outra mulher, que agora a Pomni vai ter um meu irmão. Que é só o mesmo desenho do Jax no quadrinho, mas ele tá sem um braço. E a cara dele tá de outro personagem, como se tivesse pintado por cima com um grafite. É um negócio bem estranho mesmo. Esse quadrinho é muito perturbador e parece mais uma creepypasta, mas realmente existe. Mas eu não vi até o final porque eu perdi o post, porque todos ficavam frudando fanarts imbecis da Gangle Feliz. E tinha um cara que ficava frudando posts de Sonic.exe. Não sei porquê. Mas acho que ele comparava as coisas do Digital Circus com Sonic.exe, que não tem nenhum sentido e nada a ver com nada. Ele falava um monte de coisa e ele sempre terminava os posts falando, isso só familiar, e colocava a foto do Sonic.exe no final. Aquilo realmente estava enchendo o saco e eu pensei, por que eles podem postar esse monte de bosta, nada a ver, e eu nem posso postar uma fanart sem levar bronca? Daí eu comecei a frudar minhas fanarts mais picantes sem me importar de ser banido. Afinal, eles eram um bando de hipócritas. E eu não precisava deles. E nunca mais voltei lá, e essa é a história. Eu até podia ter feito amizade com aquela menina com a foto da Zubul, né, mas os caras estragaram tudo. E como é que eles têm o direito de jogar a minha fanart, sendo que o próprio desenho já faz piada com isso? Se liga! Mas que é essa que eu tô olhando? Mudando um pouco de assunto, a Grit anunciou aquela nova série, o Distrito do Lampejo, e na minha opinião é uma merda desde o trailer. E eu nem sei se saiu o trailer dublado, porque eu vi que o título já tava em português. E eu não tô hateando por causa do Digital Circus, ou hateando em geral. Mas desde os trailers eles já mostram que a personagem principal é feminina, de novo. Como se todas as séries anteriores da Grit não tivesse uma personagem feminina como principal. Em outras palavras, é mais uma tentativa de waifu. E novamente, todas as tentativas de waifu deles fracassaram miseravelmente. Desde a Tari do Meta Runner, aquela waifu que fazia propagandas e essa foi vergonhosa, a Meg do Sunset Paradise, que todo mundo só gosta da versão escrota dela do Super Mario Grit 4, onde ela é uma personagem de Splatoon. E ninguém liga pra versão mais inocente dela no Sunset Paradise. Eu até aprendi a gostar dela igual o inseto que tem gosto de galinha, mas mesmo tendo gosto de galinha, ainda é um inseto. Se é que você entende o que eu quero dizer. E a Uzi do Mudedrones e as outras robozinhas e anderes otakus. A única que deu realmente certo foi a Pomni, junto com a Hagatha. E a Princesa Lou também. Eu não sei se alguém gosta da Madame Milderhall. Eu acho ela desinteressante, mas se alguém fizer fanarts dela eu vou querer ver. Mas voltando ao trailer do Distrito do Lampejo. Eu não tô zoando, mas o trailer parece muito o trailer do Hasbro Hotel. E eu vi o trailer do Hasbro Hotel quando ainda tinha saído, né? O trailer. E é realmente muito igual, é tiroteio e explosão pra todo lado. E eu não vou ficar surpreso se essa for a primeira série da Grit com palavrões. Mas por que eu tô falando dessa série?
Porque quando eles anunciaram o Digital Circus, no vídeo da Guzi Works que ela apresenta os personagens, eles falam, essa série não vai atrapalhar ou substituir o Mundo de Drones. Mas no trailer do Distrito do Lampejo, eles não falam nada, o que só aumenta a minha teoria de que o Digital Circus pode ser cancelado a qualquer momento. Mas eu vi aquele short onde eles mostram pessoas com problemas emocionais brincando com os bonecos de Digital Circus. Mas eu não tenho certeza se aquilo é real ou se eles só estão zombando dos fãs de Digital Circus. Porque nessa altura do campeonato eu não confio em mais nada. Se aquilo são realmente pessoas com problemas emocionais e Digital Circus está ajudando eles, isso só mostra a importância do Digital Circus pros fãs, né? Mas se tudo aquilo for real, só prova que Digital Circus tem que continuar. Inclusive pra mim, se aquelas pessoas forem reais, assim como elas, o Digital Circus é o meu apoio emocional. Eu falarei sobre meus traumas aqui, mas isso não adiantaria, porque eu tô fazendo vídeo num país onde só tem idiota. E se eu me abrir aqui, eu só vou receber comentários estúpidos e retardados tipo UEBR, ou Hentai, ou arruma pra namorada. Eu só tenho uma coisa a dizer pra essas pessoas, vê se cresce. Mas aí eles vão falar, mas você que tá falando de desenhos aí, fantasiando personagens de desenho. Ah, cara, vê se cresce, retardado. Mas pra quem for sério e quiser me entender, eu perdi uma amiga muito importante no DeviantArt e desde então nunca mais sorri. E eu só voltei a sorrir depois que eu comecei a assistir Digital Circus. Mas eu vi aquele anúncio do evento que vai acontecer em Las Vegas. Eu demorei pra ver esse anúncio porque ele começa com um N do Murder Drones falando um monte de bosta. Aí eu não tive saco pra ver. Aí só pouco tempo atrás que fui ver. Eu espero que isso traga alguma salvação pro Digital Circus, porque aquilo no Japão realmente não deu em nada. Novidade? E espero que ao menos eles anunciem alguma coisa de Digital Circus lá. Porque chega de crones de Hasbeltel, incluindo Murder Drones. Mas tá aí a prova de que ninguém liga pra Murder Drones, exceto a Grit. Porque um dos anúncios é um cosplay de Pomni e nada de Murder Drones. Mas aquele cosplay realizou meu sonho? Não. Primeiro ela tá com cabelo roxo e olhos verdes, parecendo mais a Isis. Quem ainda lembra da Isis? A Isis deve gostar de Murder Drones. É totalmente ela. Mas agora parece que eles finalmente oficializaram que a Pomni agora tem cabelo roxo e não castanho. Antes eu pensei que era só por causa da iluminação diferente dos episódios 2, 3 e 4, porque agora eles estão ao ar livre, então a iluminação é diferente. Mas não, eles realmente mudaram a cor do cabelo da Pomni desde o episódio 2. Porque todo mundo até então tava fazendo fanarts e cosplay da Pomni com cabelo castanho. Então todo mundo tá errado e agora eles vão ter que se atualizar por causa de uma mudança estúpida no design. Particularmente eu odeio essa mudança, principalmente porque eu adoro o cabelo castanho. Mas o roxo não combinou nada com o design da Pomni. Primeiro, ela tá parecendo mais uma gótica do que uma palhaça. Ainda mais porque a sombra dos olhos dela são preto. E outra, a Uzi já tem cabelo roxo. Não precisava de outra personagem com cabelo roxo. Sem falar que tinha sentido a Uzi ter cabelo roxo porque ela é uma adolescente rebelde, otaku e estúpida. Mas acho que realmente ninguém nunca vai acostumar com a Pomni de cabelo roxo, porque todo mundo ainda desenha ela ou faz cosplay dela com cabelo castanho. Ainda mais que no encerramento e nas merchandises, ela ainda tem cabelo castanho. Sem falar que na porta do quarto dela, ela ainda tá com cabelo castanho também no desenho da porta dela. Mas se a cosplay tivesse cabelos castanhos e lentes vermelho e azul, realmente seria um sonho realizado pra mim. Esse cosplay parece mais uma personagem de anime qualquer, feita por uma cosplayer qualquer. A Pomni já teve dias melhores com a Josie cosplay. Mas ela era mais corpulenta e parecia mais uma Uraraka palhaça. Mas é o mais próximo do que com o que eu sonho. Mas isso é um ponto irrelevante. Mas o meu ponto é, todo mundo já desenhou a Pomni ou fez cosplay dela com cabelos castanhos. Inclusive a própria Grit faz isso, mas fora da animação. Mas tudo isso mostra como o Digital Circus é importante e espero que a Grit entenda isso. Em Desal Folks.